Sejam muito bem-vindos a mais uma microaula e hoje o tema é pronomes pessoais. Meu nome é Andréa Bon, sou professora de alemão e hoje vou ensinar a vocês os Personalpronomen, os pronomes pessoais em alemão. Então vamos às explicações. Ich, então a primeira pessoa. Ich, eu. Du, tu. Er, ele. Sie, ela. Es, isso aqui é neutro, mas ele pode ser ele ou ela. Num outro momento vou explicar quando que nós especificamente usamos o es. Mas quando nós falamos de pessoas, o homem, né, ou o menino, a gente diz er quando é ele, tá? Quando a gente fala de uma moça, de uma mulher, a gente usa o sie, certo? Wir, nós. Ihr, vocês. Sie, eles, elas. E o sie maiúsculo, então, é a forma formal. Nós dizemos, então, para senhor ou senhora. Então, vamos revisar. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Então, agora selecionei algumas frases para a gente fixar bem o pronome pessoal dentro de um contexto. Então, sempre é muito bom nós estudarmos os pronomes ou qualquer palavra através de um contexto, porque nós memorizamos com muito mais facilidade e, além de memorizar, melhor nós também trabalhamos com mais vocabulário que vai ampliar e vai acelerar muito o seu aprendizado, tá? Então, a primeira frase. Ich lese die Zeitung. Ich lese die Zeitung. Então, ich lese quer dizer eu leio. Ich lese, eu leio. Die Zeitung, o jornal. Ich kaufe einen Computer. Ich kaufe einen Computer. Então, ich kaufe, eu compro. Einen Computer, um computador. Então, vocês notaram que ali eu tenho algumas palavras sublinhadas, tá? Então, o ich e o e. Então, o final do verbo e. Ich lese. Então, eu já sublinhei ali porque o ich sempre vai terminar em e, tá? Então, ich lese, eu leio. Ich kaufe, então eu compro. Mas eu tenho uma outra aula que eu vou explicar bem certinho a conjugação dos verbos. Nesta aula aqui eu só quero mostrar para vocês os pronomes pessoais. Mas já que a gente está trabalhando com frases, eu já sublinhei ali também a terminação do verbo, para que a gente também consiga já associar um pouquinho, então, como ficaria o verbo com a primeira pessoa com o ich, tá? Du trinkst einen Kaffee. Du trinkst einen Kaffee. Então, o du trinkst, tu tomas. Einen Kaffee, um café. Tu tomas, tu bebes, né? Então, du trinkst einen Kaffee. Du lebst in Brasilien. Du lebst in Brasilien. Du lebst, tu vives. In Brasilien, no Brasil. Então, aqui eu também já sublinhei. Então, o du vai ter a terminação do verbo em st. Então, du trinkst, tu tomas, senão a gente não vai ter essa conjugação, né? Du lebst, tu vives. Er heißt Markus. Er heißt Markus. Er heißt, ele se chama. Markus, Markus, né? Então, er heißt Markus. Er studiert Chemie. Er studiert Chemie. Então, o ST ali do studiert nunca vai ser studiert. A gente nunca vai começar com o S, mas com um chiado, tá? O X, como se fosse um X. Studiert. Studiert. E o I bem aberto, não é diert, não é studiert, é studiert. Tá? Então, isso muitas pessoas confundem. Então, eu quero já mostrar bem certinho como é a pronúncia para você aprender bem certo. Então, er studiert Chemie. Chemie, tá? Então, o er studiert quer dizer ele estuda. Chemie, química. Uma diferença também, quando a gente usa o verbo studiert, a gente quer dizer que essa pessoa está estudando na universidade, tá? Então, esse verbo é específico para quem estuda na universidade. Então, como vocês viram aqui, o EA terminou o verbo em
T. Então, com o er, nós terminamos o verbo em T. Er heißt, er studiert, tá? Sie kommt nach Deutschland. Sie kommt nach Deutschland. Sie kommt, ela vem. Então, aqui o sie, ela, né? Nach Deutschland, para a Alemanha. Então, ela vem para a Alemanha. Sie lernt sehr viel. Sie lernt sehr viel. Sie lernt, ela estuda. Sehr viel, muito. Sie lernt, ela estuda. Sehr viel, muito. Então, o lernen, que nem ali, sie lernt, ela estuda, quer dizer que ela estuda na escola ou num curso, tá? Então, não é na universidade. Na universidade, como eu falei antes, a gente usa studiert. E aqui o sie lernt é num cursinho ou qualquer coisa que não seja daí a universidade, tá? Então, aqui o sie, que é o ela, sempre terminou o verbo também em T, né? Para vocês já terem essa associação ali. Sie kommt, sie lernt. Es geht in den Kindergarten. Es geht in den Kindergarten. Então, es geht pode ser ela, como também ele. Tudo depende do que a gente usar antes. Por exemplo, se a gente falar da criança, que quer dizer das Kind, então nós usamos o es por causa do das Kind, que é uma palavra neutra no alemão. Mas não se preocupem agora ainda, porque a ideia é mostrar para vocês os pronomes. Depois, mais para frente, nós vamos vendo também qual é a diferença do es, do er, do sie, quando que nós usamos o es, tá? Então, es geht in den Kindergarten. Então, ele ou ela vai na creche. Kindergarten é creche. Então, Kinder são crianças. Garten, que é um jardim, né? Então, a gente diz, então, Kindergarten. Es geht, ele ou ela vai. In den Kindergarten, na creche. Es spielt im Park. Es spielt im Park. Então, ele ou ela brinca, es spielt, im Park, no parque. Im Park, no parque. Então, esse aqui também terminou o verbo em T. Então, es geht, es spielt. Wir fahren mit dem Zug. Então, wir fahren quer dizer nós vamos. Mit dem Zug, com o trem. Wir fahren mit dem Zug. Nós vamos com o trem. Wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Então, nós estamos em casa. Zu Hause, em casa. Wir sind, nós estamos. Então, o wir aqui terminou, então, a primeira frase, o primeiro verbo em en. Então, sempre vai terminar em en. Mas o segundo, wir sind, então, é um caso especial, tá? Por isso não terminou em en ali. Então, wir sind zu Hause, nós estamos em casa. Wir fahren mit dem Zug, nós vamos com o trem. Ihr arbeitet gut. Ihr arbeitet gut. Ihr arbeitet, vocês trabalham. Gut, bem. Ihr wartet hier. Ihr wartet hier. Então, ihr wartet, vocês esperam. Hier, aqui. Hier, aqui. Então, vocês esperam aqui. E o ihr, então, que quer dizer vocês, vai terminar, então, o verbo também em T. Ihr arbeitet, ihr wartet. Sie wohnen im Zentrum. Sie wohnen im Zentrum. Sie wohnen, eles ou elas, moram, im Zentrum, no centro. Sie essen Obst. Sie essen Obst. Então, sie essen, eles ou elas, comem, Obst, frutas. Obst, frutas. Então, sie essen Obst. Então, o sie aqui, que é o plural, né? Eles ou elas também terminou o verbo em en. Então, sie wohnen, sie essen. E o Sie sind dran, por exemplo, a gente pode, então, usar para uma forma formal. Então, o senhor ou a senhora está na vez. Sie sind dran. Quando a gente diz alguma coisa diretamente para pessoa, então nós usamos a forma formal. Então, a conjugação também sempre vai ser, né, como o sie, o plural. Mas,
Quanto a isso, vocês não precisam se preocupar ainda, como eu disse. Sie sind dran. Então, o senhor ou a senhora está na vez. Então, vamos revisar novamente os pronomes, que é a base da nossa aula de hoje, então. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, né? Então, o sie maiúsculo sempre vai ser, então, formal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês realmente estudem esses pronomes, porque são muito importantes, né, para a gente continuar os estudos de uma forma bem certa no alemão. Saber e reconhecer os pronomes em alemão é fundamental para que tenhamos uma ótima compreensão, então, de um texto ou entender bem certinho o que a pessoa está falando, né? Porque às vezes a gente pensa, ela está falando de mim, deles, ou ela está falando dela. Então, é muito importante nós sabermos, então, os pronomes para termos uma ótima compreensão do alemão. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos na próxima aula. Auf Wiedersehen!